Não? Despertou, né? Já levantou, foi tomar água, foi no banheiro. Irmãos, mas é com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Coração, do fundo do coração. Há 28 anos atrás eu estava aí, sentado aí. E hoje meu filho está aqui comigo. E a minha esposa está aí também. Agradeço muito os irmãos a oportunidade de estar compartilhando a palavra. Agora, irmãos, eu acredito que a gente pode dizer com segurança que nem eu tenho condições de falar e nem os irmãos de ouvir. Nós e nós mesmos não temos condições. Então nós dependemos do Senhor para tudo. Porque se a palavra de Deus ficar presa no campo da intelectualidade, é possível que a gente produza sombra, mas não produza frutos. E a árvore que o Senhor procura é a árvore que produz, e o fruto ele é do Espírito. Então, irmãos, tem uma passagem bíblica que chama muito minha atenção, que é a posição que a Maria, irmã da Marta e do Lázaro, se colocou quando Jesus entrou na casa dela. Se vocês verem com atenção lá, vocês vão ver que quem recebeu Jesus foi a Marta. Mas quem se assentou aos pés de Jesus com o propósito de ouvir sua palavra foi Maria. Então faça um quadro mental. Imagina, Jesus está chegando, eu não sei que bairro que está perto da chácara aqui. Lá Jesus estava tipo 3 ou 4 quilômetros de Betânia. E Marta escutou falar, então a Marta saiu correndo. E já recebeu Jesus, e recebe Jesus e sai fazer serviço. Veja que coisa, né? E a Maria que ficou em casa, senta-se aos pés de Jesus, ouça, não para admirá-lo apenas, ainda que ele seja digno de toda admiração, mas ela sentou aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Então, essa não é a mensagem de hoje, mas eu queria convidar os irmãos para isso. Para a gente se assentar aos pés do Senhor para ouvir a palavra. Se você esperar de mim, você vai dançar. Se você esperar de você mesmo, você vai dançar de novo. Aí vamos dançar todos. Mas se a gente esperar do Senhor, nós vamos receber. Amém. Então, irmãos, queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar o olho, para a gente orar. E pedir para o Senhor falar conosco. Pai, nós estamos na Tua presença porque o Senhor nos trouxe. Não foi nós que o escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. E o Senhor morreu para nós antes da fundação do mundo, Senhor. O Senhor já nos tinha lá na eternidade, na Sua presciência, o Senhor já nos tinha. Então tudo é Teu, tudo é por Ti, tudo é para Ti. E nós somos muito gratos por ter sido incluídos na vontade, no propósito do Senhor. É propósito do Senhor ter uma igreja para si, ter um povo para si. Fomos comprados para isso por bom preço. Então, Senhor, nós queremos nos assentar aos Teus pés. A despeito de nossas fraquezas, Pai, nós não estamos olhando para nós. Nós morremos com Cristo naquela cruz. Mas nós estamos esperando no Senhor. Total e completamente no Senhor. Pai, uma palavra que o Senhor liberar, nossa vida muda. Então libera sobre nós a Tua palavra, assim, para que a gente possa ser transformado mais ainda na imagem do Seu Filho. E glorificar mais ao Senhor ainda no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Ti. Te adoramos em nome de Jesus. Irmãos, o tema que me caiu aqui, o rei que me caiu, foi Salomão. E nós vamos falar sobre sabedoria. E se tem um assunto que eu preciso, é esse. Se tem uma luta, uma dificuldade na minha vida, é em questão de sabedoria. Me falta muita sabedoria, mas muita mesmo. Não sei se acontece com você. Se acontecer com você, dá um sinal assim, que isso me ajuda muito, sabe? Saber que eu não sou o único que erra. Eu gosto muito de ouvir o John Piper, Paul Washer, e esses irmãos confessam coisas que me animam muito, porque se eles estão lá onde eu imagino que seja uma altura maior do que a minha, e eles erram igual eu, isso me ajuda muito. Puxa, estamos no caminho, vamos continuar. Queria que vocês abrissem lá, por favor, 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 3.
E nós vamos tentar inicialmente fazer um bate-papo, então vocês estejam bastante atentos, para não deixar eu falando sozinho, hein? 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Queria que vocês prestassem bastante atenção. Nós vamos bem devagar, para que a gente possa compreender esse assunto que é de suma importância. E olha, irmãos, eu digo que um andar sábio não é uma questão opcional para a igreja. A igreja precisa caminhar em sabedoria, mas não é qualquer tipo de sabedoria. É a sabedoria que vem do alto. Pronto? Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 3. Alguém pode ler o versículo 3 para mim bem alto, por favor? Obrigado, irmã. Então o versículo diz assim: Salomão amava ao... Que jeito? Andando nos preceitos de Davi, seu pai. Aí o texto, a partir dele, cita que ele sacrificava nos altos e queimava incenso, porque ele não tinha sido construído o templo de Salomão ali em Israel, Jerusalém. Segura aí um pouquinho, irmãos. O texto está dizendo que Salomão amava ao Senhor e andava nos seus preceitos. Então, a forma prática, a expressão de amor de Salomão ao Senhor era andar nos preceitos de Davi, seu pai. E Davi, o pai de Salomão, andou em todos os caminhos do Senhor. Nos momentos de erro da vida dele, nos momentos de dificuldade da vida dele, no momento que ele pecou, inclusive foi repreendido por Natã, Davi sempre andou nos preceitos do Senhor. Então, irmãos, para só um minutinho aí. A gente tem um hábito, e é um hábito que, no meu ponto de vista, é bastante equivocado, de pensar que amar ao Senhor é uma verbalização, é uma expressão vocal. Ela também é uma expressão vocal. Mas ela não significa que o fato de eu dizer ao Senhor, eu te amo, significa de fato que eu estou amando o Senhor. Nós já lemos na Bíblia algum lugar onde Deus gritou lá de cima, eu te amo. Tem alguma expressão assim na Bíblia? Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o amor do Senhor foi prático. Ele entregou Jesus, que era o único que podia nos salvar da perdição eterna, como a irmã citou agora há pouco. Ele entregou. Então a forma que o Senhor amou foi se expressando com prática. Então, irmãos, amar ao Senhor não é necessariamente ou não é exclusivamente uma verbalização exterior. Por quê, irmão? Porque senão a gente vai impedir todo deficiente auditivo, aquele mudo, surdo, de amar ao Senhor. Eles não são capazes de dizer, eu te amo, Senhor. Mas eles dizem, eu te amo, Senhor, com essa expressão aqui, eles podem dizer. Então, amar ao Senhor é andar nos caminhos do Senhor. E João vai dizer que amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Quem ama, observa, guarda os seus mandamentos. E nós vamos ler no decurso aqui da mensagem, lendo os textos, nós vamos ver que a sabedoria de Salomão, na verdade, era a sabedoria de Deus dada a Salomão. E nós vamos ver que quando Salomão se afastou de Deus, ele teve atitudes extremamente estúpidas, terríveis. Ele chegou a sacrificar no altar de Moloque. Pra vocês terem uma ideia, vocês já escutaram aquela palavra, ô moleque, já falou, já ouviu? Na verdade é Moloque, era um deus pagão, era um demônio, aonde os pais sacrificavam seus filhos. Salomão chegou a fazer isso, a sacrificar no altar de Moloque. Não sei se ele sacrificou algum filho, a Bíblia não diz, mas as mulheres de Salomão sacrificavam lá. Então, irmãos, então veja que a sabedoria, uma vez dada de Deus a nós, não significa que eu posso relaxar na aplicação, na observação da palavra de Deus, que ela vai acontecer automaticamente. Irmãos, ouça,
há 13 anos atrás, ouvindo uma mensagem do irmão Romeu, lá em Santo Antônio de Posse, eu descobri que não é automático, porque eu achava que era automático. Sempre achei que as coisas iam acontecer automaticamente, e elas não vão acontecer automaticamente. Ela é intencional. Salomão andava, amava o Senhor, andando nos preceitos, vivendo nos preceitos de Davi, seu pai, que por sua vez andava nos caminhos do Senhor. Então, meus amados, eu sei que muita coisa que eu falar aqui hoje, talvez o irmão não alcance, a irmã, por questão de idade. Eu falo muito isso com o Júnior lá em casa. Não é má vontade da parte de vocês, é questão de tempo. Tempo cronológico mesmo. Eu tenho 48, vocês têm 15, 13, 16. Tem muita coisa que só o tempo vai mostrar para nós como é que é. Eu lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, meu pai sempre me deu muita liberdade de fazer as coisas. E ele falava muita coisa para ele, eu lembro que ele não respondia. Ele dava uma risadinha de canto. Eu acho que ele estava dizendo em outras palavras, é bobo, nem sabe o que está pedindo. Que hoje eu faço isso, Júnior. Às vezes pede umas coisas, eu falo umas coisas, eu nem respondo, eu falo, nem sabe, inocente. Né? Então, por exemplo, meu sogro, né, faleceu com 80 e poucos anos. Quantas coisas eu falava às vezes, e ele dava uma risadinha de canto de boca. Por dentro ele estava dizendo, sabe de nada. Tem muita coisa que eu falar que talvez você não alcance, mas é uma semente, persevera nela, que no momento certo vai servir. Irmãos, vou ler o versículo 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o altar maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. E aí, irmão? Se o Senhor aparecer para você em sonho, ou aparecer pessoalmente, enfim, se ele pedir para você o que você quer, pede o que você quer. O que você ia pedir, irmão? Vamos só lembrar aqui o contexto daqui. Salomão tinha sido recém-empossado rei. E ele sabia quem foi Davi. Um rei. Bom, Davi foi o maior rei que Israel já teve. Para os judeus que não conhecem a Jesus ainda, Davi é maior do que Jesus para eles. Então, Davi é mais famoso em Israel, para os que não conhecem Jesus como Messias, como Salvador, do que o próprio Jesus Cristo, em algumas situações. Então, Davi foi o maior rei de Israel. E Salomão conviveu e viu tudo isso. Então, Salomão estava diante de um grande desafio, reinar agora, no lugar de quem foi o maior rei de Israel. Então, ele se viu numa situação, né, bastante desafiadora. Ah, irmão Rodrigo, mas eu não estou sendo convidado nem para ser vereador aqui de Rio Claro, de Limeira. Não, irmãos, o nosso desafio é muito maior que o do vereador. O nosso desafio é muito maior do que o do presidente do país. Quem que é o país mais poderoso do mundo? Continua sendo os Estados Unidos ainda? Então, o nosso desafio é muito maior que o do Trump. Porque nós estamos inseridos num reino que é eterno. E que não está localizado geograficamente num lugar. Ele está estendido em todo o universo. E nós vamos reinar com Cristo ainda aqui. Então o nosso desafio é muito maior. Um dia vai acontecer literal, né? O Senhor Jesus vai estar aqui. Mas hoje o Senhor Jesus já está aqui, na pessoa do Espírito Santo. E aonde nós estamos, a extensão do reino está em nós e através de nós. Então nós temos um desafio, irmão, maior ainda. E por quê? Porque nós temos duas naturezas aqui dentro. A nossa, a adâmica, a caída, que tem uma notícia maravilhosa lá em Romanos 6, fostes crucificado com Cristo. E tem uma notícia maravilhosa, que é a libertação que a irmã citou agora há pouco. Nós ressuscitamos com Cristo. Nós somos livres. Glória a Deus. Mas todo cristão sincero sabe que a luta está aqui. Que o velho homem foi crucificado pela fé. Ainda não é literal. Nosso corpo ainda vai ser glorificado. Isso não é desculpa para pecar. Não. Isso é sinceridade de coração, sabendo que existe uma guerra dentro de nós e ela está citada em Gálatas. Porque a carne, a natureza humana, quer fazer o que ela quer. E o Espírito Santo quer fazer o que Deus quer.
Então, o termo que o Espírito Santo usa lá é milita. É uma palavra do exército, é uma guerra. E estes se opõem um ao outro. A natureza humana nunca, irmãos, ela é capaz em si mesma de se sujeitar a Deus, porque ela é caída em Adão. Por isso que a Bíblia diz, considerai-vos mortos para o pecado. Parte negativa. Parte positiva, vivos para Deus. E o Espírito Santo, irmão, nunca vai ceder para nós. Nunca vai massagear o nosso eu. Ele sempre vai operar a cruz para tirar o eu de nós. Porque é necessário que a gente diminua. E ele cresça. É necessário, não é opcional. Então, irmãos, diante do desafio que nós temos na vida, você tem desafio lá na escola? O Júnior mesmo está com 16 anos. Estuda numa escola que não é cristã, mas estudou até outro dia, o que me parece que não está fazendo muita diferença. Tristemente dizer isso. Os desafios são diários, de viver no Espírito, de viver para a glória de Deus num ambiente desse. Deixa eu contar uma experiência que eu tive essa semana, vocês me dão licença, por favor. Eu tenho uma imobiliária. Então, o desafio é todo dia de vencer tudo que acontece na empresa, todo dia. São muitos atendimentos, muitas situações. E andou dando umas chuvas, não sei aqui, mas lá na Poça andou dando chuvas. E fazia muito tempo que não chovia. Chuva absurda, que tomou rua, tomou casa, invadiu, coisa que a gente não via. Não tem calha que resista a uma chuva dessa. E nós estávamos com um problema no imóvel que a gente alugou, e teve que trocar a calha, porque chovia tudo dentro do comércio da cliente. E um casal incompreensível, um casal muito agressivo, muito sem paciência, e com razão. Né? Porque, puxa, o cara investiu uma grana no prédio, reformou e agora está chovendo dentro do prédio. Bom, trocamos a calha. Deu 5 chuvas, não aconteceu nada. A última que deu semana, encheu a loja do casal de água de novo. Naquele desespero, os calheiros estão todos ocupados, porque está chovendo em todo lugar, está vazando em todo lugar. E na seca, a gente nem lembra que tem calha. Bom, pedi por irmão em Cristo ir lá, foi o irmão que trocou a calha, pedi por irmão em Cristo ir lá. E o irmão em Cristo, infelizmente, naquele momento, ele não estava no dia bom, assim como nós também não estamos no dia bom, e ele brigou com a cliente. Não estava num dia bom aquele dia. E ele agrediu a cliente com palavras. Essa cliente que já não é das mais simpáticas me ligou. Fala para mim, irmãos, a minha esposa é calma. Talvez para ela essa situação seja fácil de lidar, mas para mim, irmão, eu não tenho capacidade de lidar com isso. Então eu desisti, eu não tento mais. Porque se eu for no Rodrigo, o que está ruim? Ah, muito. Piora muito. Você que está assistindo, piora muito. Então eu não vou mais, eu desisti. O Espírito Santo está me ensinando. Você não entendeu ainda que você não é, que você não pode, que você não tem? Bom, vou eu lá, orar, e clamar, e suplicar. Como é que resolve essa agora? Temos um irmão que pecou, uma moça ferida e eu no meio. E chovendo. Irmãos, olha, eu vou dizer para vocês. Experiência gloriosa. O Espírito Santo derramou uma paz. Uma paz. Ô irmão, como é bom não viver, irmão. Como é bom deixar Cristo viver. Irmão, nós não somos mesmo, viu? Irmão, Deus derramou uma paz. Uma tranquilidade, uma serenidade. E se pudesse fotografar, eu gostaria de fotografar essa paz que é fruto do Espírito. E para ficar sempre vendo ela. E irmãos, aquela paz invadiu. E eu mandei um áudio para essa mulher pedindo perdão, mas foi tudo sincero, eu não estava fazendo performance. E eu me humilhei, pedi perdão em nome do rapaz, expliquei que ele é uma boa pessoa, e de fato é um bom profissional, mas não estava num dia bom, tal. Aí liguei para ele, falei, irmão, você está onde, querido? Estou almoçando, irmão, precisamos conversar pessoalmente. Dá 15 minutos, fui lá na casa dele, peguei no ombro dele, falei, irmão, me perdoe. Me perdão do quê? Ter perdão, irmão, se eu falei alguma coisa. Não, o irmão não falou nada. Eu sei, irmão, mas eu vim aqui para dizer que nós, como cristãos, não podemos agir desse jeito. E aí o Espírito Santo se derramou sobre nós ali, irmão. Resumindo, o Senhor pacificou toda a situação. Então, irmãos,
Só o Senhor pode fazer isso. Então nós temos desafios todos os dias, a todos os instantes, para viver para a glória de Deus, para frutificar para o Senhor. E se nós não andarmos no caminho do Senhor, se nós não andarmos na palavra do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, nós não vamos conseguir andar, nós não vamos conseguir glorificar, nós vamos tropeçar, capotar, pecar, justificar o pecado, vitimizar do pecado, e nós não vamos caminhar. Então, irmãos, nós vamos continuar lendo, que nós vamos estar agora dentro de um grande desafio do Salomão. E Deus aparece para ele e fala, pede o que quer. E aí nós podemos pensar assim, a situação de Salomão é muito melhor do que a minha. Deus apareceu para ele em sonho. Se Deus aparecesse para mim em sonho, ficaria muito mais fácil. A nossa situação é muito melhor que a de Salomão. Porque o Salomão, Deus apareceu num sonho, não foi? Quando Salomão acordou, a Bíblia diz que ele viu que era um sonho. Aonde o Deus que falou com Salomão habita hoje? Nossa situação hoje é muito melhor que a do Salomão. Porque o Salomão teve que esperar Deus falar num sonho. Nós temos o Espírito Santo falando conosco todo o tempo. Amém. A todo tempo. É só parar para ouvir. É só parar para ouvir. É só não deixar a correria do mundo tomar conta da mente e do coração, que a gente ouve o Espírito Santo o tempo todo. Vamos ler? Amém. Versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. O que você ia pedir, irmão? Irmãzinho? Irmão Lucas, o que você ia pedir, hein? Vamos ver o que Salomão pediu? Respondeu Salomão, de grande benevolência, bondade, misericórdia, usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-me esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Tem uma Bíblia que fala coração entendido? Entendido? Sabe o que significa essa palavra? Coração que ouve. Coração compreensivo e entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediste entendimento, para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve, ó irmão, e nem depois de ti haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os teus oficiais. O que Salomão pediu? Saber. Um coração que ouve. Capacidade de perceber. Discernimento para poder julgar, entender, caminhar entre o que é certo, entre o que é justo, se aperceber do que é errado, do que é pecado e fugir disso. Foi isso que Salomão pediu. O que é sabedoria, irmão? Capacidade de Deus de aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Em resumo, em suma, é isso. Agora, irmão, quanto foi que Salomão recebeu de sabedoria? Mais do que os que viveram antes dele? E mais do que... Então, se você acha que tem alguém sábio no mundo aí,
Se ele chegar e falar, eu sou muito sábio, eu falei, eu tenho um amigo que morreu faz tempo. Você não conheceu ele. Ele é bem mais sábio que você. Como é que ele chama? Salomão. Irmãos, o encargo meu dessa manhã é mostrar para nós, é trazer para nós, que a sabedoria, uma vida conduzida para a glória de Deus, depende de Deus. Depende de andarmos na dependência de Deus. É isso que eu queria. Se vocês entenderem essa frase, tudo que eu falar aqui hoje, se vocês entenderem, se eu entender, se nós entendermos isso, valeu a minha vinda aqui. É entender, irmãos, que não é possível discernir, escolher o bem sem depender da graça de Deus. Sem andar no Espírito. Irmão, Jesus disse, sem mim. Tem outro texto que diz, eu creio que foi o apóstolo Paulo, salvo engano. A carne para nada presta, serve. A natureza humana, não está falando da carne aqui, está falando da natureza humana, ela para nada. Andai, Gálatas 5, andai, vivei em espírito, ou andai pelo poder, direção, orientação, habilitação, capacitação do espírito, e não cumprireis as concupiscências, desejos desenfreados da natureza humana. Não tem outro jeito. Não tem. Ouça. Eu sempre digo para os jovens, regala o zoião, ouça. Não acredite que você é capaz, você não é capaz. Não aceite elogio de forma a entrar no coração, achar que você é. Não tem boca. Não tem boca para mim, não entra. Não entra nessa. Porque a gente que é mais velho gosta de elogiar os mais novos. E é benção. É muito bom elogiar. Mas sempre entenda, sempre acredite, sempre ouça esses elogios dizendo, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, em fevereiro agora de 2026, se o Senhor permitir, eu farei 29 anos que o Senhor me chamou. Então o Senhor me chamou, eu tinha 21, 19 para 20. O Senhor me chamou em fevereiro, eu tinha 19, em abril eu fiz 20. Nesses 29 anos, eu conheci muitos irmãos, e eu gostaria muito de ser igual a eles, do que eles foram um dia. E um irmão que me ajudou muito no começo da minha conversão, o irmão Josmar, partiu no Senhor. O irmão Josmar, ele era um homem tão cheio do Espírito, que ele expulsava demônio por telefone. Na sua irmã. Ele tinha uma vidraçaria e uma lanchonete. Então, às vezes, o irmão ligava, estava num sítio, estava longe, não dava para chegar. Naquele tempo não era que nem hoje, não tinha carro com essa facilidade, internet, nem imagine. Então, não dava tempo dele chegar lá. A pessoa estava quebrando tudo. Ele falava, põe uma voz aí. E colocava, ele expulsava o demônio, aí o irmão ou a pessoa da casa falava, amém, está livre. Para depois ele ir lá e acabar. Pensa, irmão, pensa no irmão. Ele era um homem cheio de Deus. E num dado curso da vida do irmão, ele foi deixando o Senhor. Ele foi deixando. E vou só contar uma cena dolorosa demais. Nós vimos ele caído na rua bêbado, irmão. Com a família destruída. Glórias ao Senhor que ele se arrependeu. Partiu no Senhor. Mas, irmão, Deus não queria nada disso por Josmar. Mas em algum momento, irmão, algum lugar, houve um pecado e não houve arrependimento. E o inimigo entrou pela brecha. Nós sabemos que a salvação, a vida eterna, ele não perdeu. Mas não é isso que o Senhor quer. A minha cidade é muito pequena, era muito menor há 20 e poucos anos atrás. Foi um escândalo para a cidade. Ele era um comerciante lá. Nós temos um outro irmão que partiu no Senhor também. Quando eu era bem menino, ele era um dos poucos drogados que tinha na posse, que a gente contava na mão, contava no dedo. E ele se converteu ao Senhor. E ele foi uma grande inspiração para mim no começo. Ele é um homem alto, forte. E também, irmão, em dado momento, ele se afastou do Senhor.
E ele partiu numa vida bem torta. E o Senhor nunca quis isso para ele. Amém. E ontem nós fomos visitar uma casa e pediu socorro para nós. E eu disse para quem me pediu, a sua irmã pediu antes de ontem, eu falei, eu vou esperar o senhor dar uma palavra primeiro. Eu quero ir lá, a hora que o senhor me disser o que tem que ser falado. Eu não quero ir lá para ficar citando Bíblia, porque conhecem a palavra há mais de 20 anos. E o senhor deu uma palavra. E a palavra que o senhor disse para aquele pai, para aquela mãe, foi: vocês precisam se posicionar em Cristo aqui dentro. Porque tudo que está acontecendo com seu filho é fruto de uma vida sem posicionamento, sem escolher a Cristo. E eu disse, esse problema se arrasta há quantos anos? Há 7 anos. E eu disse assim para o casal: vocês têm vida de oração e leitura de Bíblia? Vocês estão se reunindo em algum lugar? O que vocês esperam que vai acontecer na casa suas? Que eu venha aqui agora e com uma oração, faça uma mágica, e tudo vai se transformar? Não é assim que funciona. Então, irmãos, você quer ter um caminho não sem aflições? Jesus diz, no mundo tereis, mas você quer ter um caminho na presença do Espírito Santo? Você quer ter uma vida para a glória de Deus? Você quer ser realmente uma árvore produtiva? No encontro que a gente teve lá em Campinas, que eu fui uma vez, o irmão Alex disse, fruto, muito fruto, mais fruto. Não é isso que ele falou lá? Queremos ter uma vida assim? Nós dependemos do Espírito Santo para isso, porque o fruto é do Espírito. Amém. Depositado em nós, mas nós somos vaso de barro para que a glória seja dele. Então, irmão, em Salmo 111, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a reverência a Deus, o acatamento às coisas sagradas, é o início, é onde começa a sabedoria. Então veja que sabedoria não é fazer conta de matemática na cabeça, sabedoria não é ser o maior engenheiro de Rio Claro, ser o melhor professor da faculdade, não, sabedoria é um dom, é uma habilitação, é uma capacitação do Senhor para a vida do seu povo. Porque essa é a sabedoria que Deus tem para nós, não a terrena, porque ela é animal, demoníaca, mas a do alto ela é pura, pacífica, cheia de boas obras. Então, o temor do Senhor, a reverência. O que é temor? Não é medo, é reverência. O que é reverência? É acatar. Deus falou, eu vou acatar. Eu não vou justificar. Eu não vou me vitimizar. Eu vou acatar. O Senhor falou, está dito. Não, mas você não sabe minha vida, não sabe meu pai, minha mãe. Não, eu vou acatar. Eu vou acatar. Isso é reverência, isso é temor. Isso é o princípio, é onde começa a sabedoria. Revelam a prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Em Provérbios 2:6, irmãos, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, da onde vem a sabedoria? Quem é que dá a sabedoria? O Senhor. Então, existe sabedoria à parte do Senhor? Tem a terrena, o que ela é? Cita o versículo inteiro que sumiu uma palavra, né? Terreno, animal e diabólica, demoníaca. Você quer essa sabedoria para você? Eu estou fora. Como diz uma irmã da Assembleia lá, está amarrado em nome de Jesus. Não quero essa sabedoria. Você quer sabedoria para ganhar a terra? Você quer ser bilionário? Acumular objetos? É isso, o seu alvo de vida é esse. Crescer, fazer uma faculdade e ficar rico. Só isso. É tudo isso o seu esforço? Acumular tijolo, né? Porque aqui tem um rebote bonito, né? Aqui tem um tijolo empilhado em cima do outro com um cimento no meio. Tijolo e areia. É essa a sabedoria que você quer? Acumular coisas. Não. Agora, estava voltando para a Terezinha. Nós estamos ficando tão importantes para nós já não dá viajar mais. Temos que viajar cada vez mais longe agora. A gente, para Ubatuba, antigamente, era feliz da vida. Agora é muito perto.
Agora nós temos que ir para Gramado. Mas Gramado já está perto também. Agora temos que fazer o passaporte, porque o Brasil já é pouco para nós. Né? Mas em Santos, nós ia em Santos. Era o máximo que a gente podia ir, né? E a gente ia feliz da vida. Ubatuba, nossa, tem que juntar a galera. Né? Quando nós fomos em Gramado, ficamos 2 anos juntando dinheiro. Agora não, Gramado. Mesma coisa, sempre. Não, agora temos que alçar voos mais altos, né? Para nós, a gente. Eu tinha um Fusca que não engatava a ré e pulava a terceira. E nós dávamos glória a Deus, irmão. Aí quando nós casamos, nós fomos pagar aluguel e nós dávamos glória a Deus. Depois a gente fez a nossa casa. Glória a Deus. Né? Aí a gente comprou um carro que não pulava a marcha, já estava bom. Não é isso? Aí depois vamos ter um carro com ar-condicionado, porque quem aguenta o calor? Não é isso? E aí, se a gente não tiver um carro automático, agora porque trocar de marcha, cansa muito. E agora eu tenho que ter um carro com vidro elétrico atrás, porque aquele de manivela eu tenho que descer para fechar o vidro. Sabedoria terrena, irmão. Muito bom tudo isso, mas se você não tiver isso e ficar birradinho por causa disso, não é? Irmão, estava esses dias conversando com a Terezinha em casa. Qual que era o almoço em casa quando a gente era criança? Arroz, feijão, salada e um biquinho. Quando o pai trazia um choquito, irmão, a gente soltava rojão. Existe choquito aí? E é bom, mas lá, né? Hoje, irmão, não. Hoje nós temos que comprar um chocolate importado no Mercado Livre. Era 15 dias para vir. Porque o leite é da vaca suíça. A vaca suíça berra diferente, cara. Aí vai o irmão. Aí, ó. Aí vai o irmão Mac lá, sai dos Estados Unidos para virar na porta dizer para nós que o que o Senhor espera de nós é uma humildade e o que mais? Simplicidade devidas a. Então, se o Senhor abençoar, se o Senhor prosperar, mas viver em função disso, é a sabedoria terrena. Qual que é a sabedoria que vem do alto? Não tem nada a ver com isso. Você lembra o que Jesus disse, irmão, quando o Espírito Santo viesse, o que ele faria? Ele vos fará lembrar de tudo que eu, e ele me glorificará. Então, irmão, o Espírito Santo de Deus foi enviado, derramado dentro de nós para formar Cristo em nós. Para glorificar a Cristo, para vivermos para Cristo, para que Cristo seja exaltado em nós, para depois através de nós. Então, como disse esses dias, eu estava vendo o irmão pregar. Se nós acharmos que bênção é possuir coisas, a Paulo diz que nós somos os mais infelizes dos homens. Se esperarmos em Cristo apenas nessa terra, disse o apóstolo Paulo, somos os mais infelizes dos homens. Então nós não precisamos também acordar cedo e sair procurando coisa ruim para fazer. Não, hoje eu vou sofrer. Hoje eu vou comer comida estragada, eu vou dormir no sol quente, eu vou ficar uns 3 dias sem tomar banho, hoje eu vou sofrer para a glória de Deus. Não é isso. Não é isso. O que a Bíblia diz que sabedoria terrena é aquela que vive em função disso. A sabedoria do Senhor, a que o Espírito Santo derramou em nós, ela está fazendo com que Cristo seja formado em nós para a gente viver para a glória de Cristo. Isso, irmão, é a sabedoria do Senhor. E, meus queridos, nós iniciamos lá no versículo 3 dizendo que Salomão amava a Deus, andando nos estatutos do Senhor, lembra? Você lembra quando ele pediu sabedoria, o que Deus disse? Lembra? Deus deu sabedoria mais do que todos, e Deus deu mais umas par de coisas, não deu? Ah, Deus deu riqueza. Quem deu riqueza? Estão comigo? Quem deu riqueza? O que Salomão pediu? Deus deu sabedoria aí? Certo. Será que Salomão era rico mesmo? Vamos ver só um pedacinho? 1 Reis, capítulo 4. Primeiro Reis, capítulo 4, versículo 22. Aqui ele já está bem estabelecido,
bem organizadas as coisas. Já era organizada do Davi, né? 1 Reis, capítulo 4, versículo 22. Era, pois, o provimento diário. Todo dia Salomão precisava de 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os coices e aves cevadas. Deixa eu ler na Bíblia Viva, que vai facilitar a leitura. Para a provisão diária do palácio, era necessário 30 tonéis de farinha. Cada tonel, mais ou menos 200 quilos. 30, da melhor farinha de qualidade. Então, tinha 30 farinhas que era da melhor farinha. Depois, mais 60 tonéis de farinha comum. 10 bois trazidos do pasto de engorda. Cada boi hoje, eu não sei hoje, não sei na época, mas hoje se abate um boi, mais ou menos 25 arrobas. 25 arrobas são 300, 450 quilos de carne. Vamos colocar que o boi naquela época era menor? Era um boi de 10 arrobas. Então, 150 quilos de carne. O Salomão precisava de 10 bois de pasto de engorda, 150 quilos, mais 20 bois de pasto comum. Vamos colocar 30 vezes 10, 350 a 15 quilos, já me perdi. Ó, 4.500 quilos de carne por dia para tocar o palácio dele. Fora tudo esse monte de farinha, fora os veados, gazelas, corças e aves, não deu nem para contar. Uma galinhada imensa que comia lá. Carneiro, um monte de bicho que comia. Que nem nós hoje. Era boi, era porco não, né? Era boi, era galinha, era carneiro, era um monte de carne. Tudo isso Deus deu para Salomão. O que ele pediu? Mas sabedoria para quê? Você lembra? Para lidar com o povo. Para fazer aquilo que ele foi chamado. O que ele foi empossado? Para fazer o quê? Ser rei. Reinar sobre o povo. Julgar o povo. Mas era o povo de quem? De Deus. Então tem que julgar de acordo com a vontade de Deus. Irmão, nós somos chamados para quê? Não para reinar sobre o povo, mas para viver para o Rei dos Reis. Amém. Então o Espírito Santo, ele está habitando em nós para nós vivermos para a glória do Rei dos Reis, para formar Cristo em nós. Se ele vai te dar riquezas, e eu faço votos que ele te dê, isso deve retornar para a glória de Deus. Não para o seu deleite. Lembra que Jesus disse, vós pedis para gastar nos vossos próprios? Por que você quer o que você quer? Do jeito que você quer? Para a glória de Deus ou para gastar nos seus prazeres? Irmão, vamos ver agora o que aconteceu com Salomão. Que coisa mais triste. Que coisa mais dolorosa. Depois, Salomão, bem mais velho, ele caiu em si, né? Ele retornou para o Senhor, ele escreveu Eclesiastes. Mas ele passou uma fase da vida dele terrível. E, irmãos, não foi só para ele. Isso se estendeu para o povo todo. Se estendeu para a família, se estendeu. Você vai ver que depois de Salomão, os reis que vieram dividiu o reino de Israel. Só confusão dali para frente, só problema. Nós estamos falando do homem que recebeu maior carga, maior sabedoria que um homem já pôde ter recebido na vida. Só que o que ele esqueceu? É igual Sansão, né? Ele achou que a força era dele. Ele achou que estava no cabelo, que estava não sei na onde. E Sansão, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele e ele nem percebeu. Ô irmão, isso mexe demais comigo, Alisson. O Salomão achou que a sabedoria era dele, porque ele estava acostumado já, né? Logo já veio uma mulher dizendo que esse filho não sei o que, ele já resolveu o caso. E ele veio resolvendo um monte de casos. Ele falou, eu sou o cara. Eu sou o cara. Olha o que aconteceu com esse cara. 1 Reis, capítulo 11. Versículo 1. Olha aqui. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1.
O rei Salomão casou-se com muitas outras mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam imagens, deuses, ídolos. Eram mulheres de Moabe, de Edom, de Sidom e dos heteus. Elas eram mulheres de nações das quais o Senhor havia dito aos israelitas o quê? Vocês não poderão tomar mulheres. Deixa eu mudar a linguagem aqui para ficar junto com vocês. Das mulheres que o Senhor tinha dito, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirem os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo... Oh, meu Deus do céu! Irmão, veja que não era um caso passageiro. Se fosse, já seria errado. Lá na escola, tem um menino bonito lá que não é de Deus? Não foi um olharzinho. Já é errado, né? Porque não se esquece que ele está em Adão. E por estar em Adão está na mão do Satanás. Aquela casca bonita não significa nada. Aquele perfume cheiroso não significa nada. Eu faz tempo que eu não corto cabelo, porque não... Mas aquele corte de cabelo não significa nada. Saudade que eu tenho de pentear cabelo. Aquele penteado de cabelo não significa nada. Eu vejo o Júnior, tem um cabelo bonito e põe boné, eu fico doido. Salomão se apegou a elas pelo coração, irmão. O coração nosso é do Senhor, irmão. Ele se desviou, ele fez aquilo que o Senhor disse. Não faz, gente, não faz. Por quê? Porque elas vão perverter o seu coração. E o Salomão se apegou a elas pelo amor. Olha para você ver a que ponto chegou o Salomão. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Mas não tinha como, né? Era mulher demais. Lhe perverteram o coração. O que ele colocou no coração dele? Essas mulheres. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para como foi o de Davi, seu pai. Irmãos, o tempo está avançando. Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e darei a teu servo. O que aconteceu com Salomão? Perdeu o reino. Irmão, nós estamos falando do homem mais sábio do mundo, que já passou nessa terra. Vai ter alguém mais sábio que Salomão? Já teve alguém mais sábio? Mas de quem era a sabedoria? Não era uma coisa inata nele. Não era que nem o dedo, que é dele, nasceu. Não era. Era uma coisa do Senhor que estava nele, para a glória dele, para julgar segundo os preceitos dele, para viver para ele. Davi foi totalmente diferente. Até quando pecou, Davi reconheceu e andou nos estatutos do Senhor. Pagou um preço alto, mas continuou vivendo na presença do Senhor. Porque olha o que Deus disse para ele. Versículo 12. Contudo, não parei nos seus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Então veja que por causa de Davi, Deus não tirou de Salomão, tirou do filho dele. Ó, meus irmãos queridos, estudar esse texto, eu tinha pedido para o Adriano trazer, eu queria compartilhar a mensagem que o irmão compartilhou ontem, né? Alguém compartilhou ontem à noite, o André. Mas não era para eu compartilhar, era para eu compartilhar isso aqui, porque isso aqui, irmão, me falta demais. Me falta sabedoria demais, irmão. Falta para você? Ai, aleluia. Não estou só nessa caminhada. Mas, irmão, a sabedoria está onde? E o Senhor está onde?
no nosso espírito. O Senhor habita em nós, irmão. Aonde está a nossa queda? Queda não é uma palavra boa. Onde está o nosso tropeço? Onde? Fala para mim. O coração com reservas. Irmão André, aonde estava o erro do Salomão? Ele se apegou às mulheres aonde? A Bíblia, tá vendo? O Senhor disse, você não me seguiu com o coração. Irmão, todos temos coisas para tratar no coração. Todos, eu tenho, irmão. Eu fico impressionado quando eu penso que o Senhor está aliviando, ele vem com outra, rapaz do céu. Mas é uma coisa dolorosa, irmãos. Mas é curadora, irmão. E ele usa as coisas para mexer lá no fundo, meu irmão. Você pensa que está resolvido, logo vem, não está nada. Foi um tapete que eu coloquei por cima para ninguém ver a sujeira. Mas ela está ali. E aí vem situações que o Senhor mostra. Você não deixou eu tirar a sujeira. Você que escondeu. Eu me livre disso, Deus me guarde, Senhor, trata a misericórdia. Então, meus irmãos, todos temos coisas para tratar no coração. Todos. Todos. Todos têm alguém meio atravessado que fez alguma coisa que a gente não gostou. Todos. Como é que nós vamos tratar isso? Fazer de conta que não está acontecendo nada? E nós vamos clamar ao Espírito Santo que habita em nós para tratar isso, limpar isso e tornar a gente limpo para a glória dele. Então, irmão, sabe por que você está de pé? Por que eu estou de pé? Por que nós estamos de pé? Não é porque a gente é bom, irmão. Não é porque a gente agora tem o My Bible, que é uma benção, né? E eu vou lá e clico agora, estou feliz da vida de descobrir o que é grego, o que é hebraico. Que delícia. Que gostoso. Esse negócio aqui, ó. Coração entendido significa que ouve. Olha que ele foi lá. Nunca eu percebi que coração entendido é o que ouve, que dá ouvidos. Foi no grego. Isso é maravilhoso, irmão. Não tem nada de agrado no grego. O problema é eu achar que eu sou bom, porque agora eu tenho My Bible lá e estou sabendo do grego. O homem não pode receber nada se do céu não for. É necessário que eu, senão ele não cresce em mim. Irmão, tem uma frase que eu andei falando esses tempos na Assembleia, e esses dias eu vi uma pregação do Paul Washer falando sobre isso, e eu vibrei. Falei, puxa vida, Deus tem falado conosco. Intelectualismo estéreo. É a informação presa aqui, ó. Capaz de citar texto com contexto. Mas, irmão, não manda uma mensagem para o irmão que está doente. Não adianta nada esse conhecimento. Não adianta nada. Está inchando. É uma árvore cheia de sombra, não tem fruto. E quem não ama, diz a Bíblia, não conhece a Deus. E amor não é afeto. Amor é eu morro por você. Eu me anulo por você. Vendo, sabendo, o irmão necessitado e não lhe estendendo a mão, porventura o amor de Deus estará nele? Então, esse intelectualismo estéreo, a igreja, não sei se mundial, mas brasileira, durante um bom tempo, nadou em heresias. Cada coisa que eu já vi, glórias ao Senhor, que o Senhor tem restaurado a palavra. Glórias ao Senhor. Mas a restauração da palavra tem um propósito. Não é inchar os seus, é torná-los mais parecidos com Cristo. Então essa palavra tem que ser operada no Espírito de cada um de nós, pelo Espírito Santo, para que a gente diminua e ele cresça. Amém. Senão, irmão, nós vamos ser mestres improdutivos. Porque sombra dá para imitar. Ó. E fruto, como é que imita? Não imita. Fruto plástico não come. Ninguém se alimenta de fruto plástico. Então, meus amados irmãos, que esse conhecimento que o Senhor tem nos dado, e louvo a Deus por ter conhecido livros de homens maravilhosos. Gosto muito do Atmani, gosto muito do Lance Lammer, gosto muito do Sparks, gosto muito de vários irmãos que eu leio. Gosto muito de ouvir John Piper, Hernanes, Paul Washer e tantos outros que a gente escuta. Estava lendo esses livros, um livro de 1585. Irmãos maravilhosos. Tudo isso é maravilhoso, eu ter acesso a isso. Mas se eu pegar isso e continuar com aquele meu coraçãozinho longe do Senhor, colocando coisas fora do Senhor no meu coração, eu vou ensinar você, irmão. Mas eu vou chegar por último. Disse o apóstolo Paulo, que levando a muitos não fique por último. Então, meus irmãos, olha,
E o Espírito Santo tem misericórdia de mim e de nós. Amém. Se os irmãos guardarem essa frase hoje, eu saio daqui muito feliz. Sim. Nós dependemos do Senhor para tudo. Amém. A sabedoria, ela é dom de Deus. E você vai viver ela, você vai aplicar ela, nós vamos aplicar ela se nós estivermos andando nos estatutos, andando no Espírito, andando com a glória de Deus. Aí nós vamos viver e praticar e discernir com a unção e com a habilitação do Espírito Santo. Se não, irmãos, nós vamos escolher errado, mesmo sabendo certo, porque a carne é fraca, irmão, e ela não se sujeita a Deus, diz a Bíblia. Por isso que ela tem que ser crucificada. Por isso que nós temos que nos considerar mortos por pecado e vivos para Deus. Senão a gente escolhe o errado, mesmo conhecendo o certo. Então, meus irmãos, guardemos isso no nosso coração. Guardemos isso. Guardemos isso. Amém. Senão, é perigoso, irmão. A gente vê o que está acontecendo durante séculos, vem acontecendo nas igrejas da Europa. Eu fiz aula de inglês com um britânico. E eu perguntei para ele, quem é Jesus? Ele disse, no is important for us. Não é importante para nós. Ele disse, nós quem? Nós europeus, nós britânicos. Irmãos, os maiores pregadores saíram da Inglaterra. Vamos citar só o Spurgeon. E olha que situação hoje. Sabe o que os locais lá, os templos, né? Os locais de reunião têm se tornado lá na Europa? Cinema. Empresas, porque estão fechando. Boates. Isso dói na minha alma, irmãos. Isso dói. Ó, meus irmãos. Eu tenho clamado ao Senhor na minha própria vida, para que o Senhor avive meu coração, porque eu estou cansado de mim mesmo. Literalmente cansado. Não dá para viver para mim, irmão. É muito terrível. É uma insatisfação que não termina. É uma disposição horrível da natureza humana de julgamentos. São escolhas das piores possíveis. É horrível viver para um pecador. Nós temos agora, a irmã Lili disse, puxa, que coisa maravilhosa. Nós somos livres para viver por Redentor. Para viver porque é perfeito. Irmão, tem um homem do lado do Pai agora. Um homem perfeito. Aleluia. Ele é digno. O único homem que viveu aqui sem pecado. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. E o Espírito dele foi enviado por ele a nós, para vivermos para a glória dele. Por que viver para nós? Para que viver para essa terra? Para que acumular coisa? Para que isso aí? Possuía um fardo, irmão. Possuía um fardo muito pesado, que poucos irmãos conseguiram carregar sem se desviar. Porque as coisas nos possuem. Não sei você. Mas quando a gente está sem dinheiro, a oração é mais fervorosa. Né, irmãos? Aquele boleto lá do fornecedor, aquela importação que está chegando no porto, tem que retirar, né? Se não retirar, vai de volta, não é isso? A oração, hein? Vai no grupo, vai na vigília, a gente jejua, pagou o boleto no container, glória a Deus, vamos para o rodízio. Oremos. Amém. Irmão, apareceu um botão aqui, não fui eu, hein? Eu acho que ele cansou, falou, chega. Tá aqui o copo. Irmãos, oremos, ouça. Não é uma oração agora que vai mudar e daqui para frente está tudo certo. Mas, irmão, vamos nos entregar ao Senhor os seus cuidados? Amém. Talvez de tudo que eu falei aqui, você vai guardar 2%, 3%, algumas coisas vão no decurso do tempo fazer mais sentido para você. Mas guarda isso. Eu e você dependemos do Senhor para a tomada de decisões, para escolhas, para tudo na vida. Amém. Para a escolha do curso, para a escolha da escola, para a escolha do cônjuge, para a escolha de tudo. Amém. Eu vou contar um testemunho para encerrar aqui, acho que é importante para essa idade, né? Tem gente com 16, 17 aí. Tem, né? 18. Mas tá com uma vontade de namorar, né? Se já não tá desesperado, né?
Não tem oração que mais fica na boca, né, Adriano? Irmãos, quando o Senhor me salvou, eu vim do mundo totalmente perdido de vícios. E eu fui muito precoce, eu dirijo desde os 13 anos. E meus amigos mais velhos, porque eu tinha carro, mas não tinha habilitação, então tinha que ter amigo mais velho para dirigir, e eles me levavam para locais onde o Senhor não estava. E eu me perdi nesse mundo aí. E o Senhor me resgatou. Amém. E quando o Senhor me resgatou, foi uma pancada tão grande, eu nunca busquei a Deus, eu nem sabia que existia. Eu estava indo para o inferno, nem sabia. E o Senhor, aquele amor glorioso que a Lídia citou agora há pouco, invadiu meu coração, e eu fui liberto dos vícios assim, ó. No dia seguinte eu tentei beber e não consegui mais. No terceiro mês, o Senhor me batizou no Espírito Santo e me deu o dom de línguas. E o Senhor foi fazendo uma obra tão grandiosa na minha vida. E a Terezinha, ela aceitou a Cristo no dia do meu batismo, foi isso? Então o Senhor tem um plano. E a gente se odiava lá no mundo. Ó, olha como que Deus, ela não gostava de mim, eu também não prestava, não valia nada mesmo. E o Senhor, ela entregou a vida a Cristo no dia do meu batismo. E a gente não se trombava lá fora. Irmãos, e quando o Senhor salvou a minha vida, o impacto de conhecer Jesus foi tão grande que eu não via mais se era homem ou mulher. Para mim já não tinha mais sexo grande. Era tudo irmão e irmã. Eu já não conseguia mais olhar para as mulheres como se fosse uma mulher. Eu olhava como irmã, porque eu já não tinha mais nenhuma. Nem passava na minha cabeça namorar mais. Lembra que eu vim no mundo perdido. E quando o Senhor Deus começou a colocar no meu coração a Terezinha, foi para mim um baque, porque era a última coisa que eu procurava. Mas o Senhor tem um plano, estamos juntos há 25 anos de casados. Irmãos, então quando o Senhor colocou no meu coração, eu fui falar com ela. Ela já namorava, eu fazia uns 3 meses sem eu saber. E eu namorava ela sem eu saber, né? Dentro do coração ali, né? Eu queria falar com ela, mas tinha vergonha, né? E aí, orando, fui falar. Aí eu pedi para o Senhor confirmar. Então, 3 pessoas diferentes que não sabiam da nossa oração veio falar que Deus estava unindo a gente. Amém. Então, nós conversando, nós nos sentamos e nos propusemos a orar para o Senhor confirmar. Sabe essas 3 pessoas, quanto tempo levou? 6 meses. 6 meses sem se encostar um no outro. Quando a gente começou a namorar, foi no dia 1 de janeiro daquele ano, né? 98. Aí tem... Irmão, nós colocamos um horário de namoro. Segunda a sexta eu fazia um curso teológico, ela fazia faculdade. Então, dia de semana quase não se via. Na época eu frequentava uma reunião que tinha culto de sábado. Terminava 9h30, 10 da noite. Nós colocamos sábado até meia-noite. E domingo o culto era à noite, terminava 9, 9h30. Nós colocamos até 11 da noite. Nesses 2 anos, nós somamos as horas, deu 7 dias. Não é porque a gente é bom, ouça isso, meu Deus do céu. É porque a gente descobriu que se a gente não faz isso, a gente é pecar. Porque nós viemos de mundos diferentes. E você, graças a Deus, não teve as experiências que eu tive, não vai ter, mas também tem um homem aí dentro pecador, uma moça pecadora. E nós clamávamos ao Senhor para que o Senhor nos sustentasse. A gente sabe que a intimidade só aumenta, não diminui. Então, por que eu estou contando esse testemunho? Porque daqui para frente vocês vão começar a se interessar mais por isso. Não faça isso sem a direção de Deus, sem falar com seus pais, sem falar com seus irmãos, com os líderes da Assembleia. Irmão, não se deixe levar pela aparência. Amém. Não se deixe. Uma vez eu peguei uma cesta lá, dava aula na escola bíblica para jovens, eu peguei uma cesta e falei, põe uma Bíblia aqui, põe 2. Chamei uma adolescente para segurar a cesta. E foram pondo 2, 3, 5, 10, 15, 20. Ela falou, não aguento mais. Falei, segura. Ai, não aguento, estourou. Falei, isso é o pecado na sua vida. Sabe que ela já estava grávida, eu não sabia. E essa moça está com a vida arrebentada até hoje, irmão. Então, irmão, intimidade é uma coisa que só aumenta. Busca a sabedoria do Senhor que nós ouvimos hoje. Você está com 16, 17 anos, você não está na hora de namorar nada. Você está na hora de buscar Deus, se consagrar a Deus e ver o que o Senhor quer para a sua vida. E deixa o Senhor preparar a cônjuge ou o cônjuge, não é o ficante, não é o... Quê? É isso aí, creche era um refrigerante. Nos Estados Unidos tinha creche, era de laranja. Deve ser a mesma coisa.
Agora é hora de servir a Deus, irmão, de orar a Deus, de ajudar os irmãos da Assembleia, de chegar nos seus vídeos e falar, o que vocês estão falando? O que eu preciso te ajudar? O que eu posso fazer? Se enfia no Senhor, se enfia na oração. Deixa o Senhor trazer a esposa e o namorado, e o marido para você. O Senhor trouxe a Terezinha, eu fiquei até com medo. Eu falei, meu Deus, porque eu não estava nem buscando. E olha, irmão, vou falar para você, eu casei bem demais, irmão. Eu falei, pô, gente, se você encontrar uma esposa igual a sua mãe, filho, você está feito. Você está feito, irmão. Eu casei bem demais, irmão, demais. Não é bom falar porque ela está aí, capaz dela, né? Senhor, como nós te louvamos e te adoramos pelo teu Espírito Santo. Como nós te adoramos e te louvamos pela tua palavra. Como nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. E obrigado, como disse a irmã Lídia, o Senhor abriu esse caminho, ele está aberto para nós. Amém. Nós não temos outro caminho para andar, nós não precisamos, nós não queremos outro caminho. Aleluia. O caminho do Senhor é plano, é reto. O caminho do Senhor é o Filho, o seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Senhor, trata com cada um de nós. Tira do nosso coração todas as reservas. Amém. Tudo que impede o Senhor de reinar plenamente nesse momento da nossa vida. Amém. E que o Senhor possa ir ganhando cada aspecto do nosso coração. Que o Senhor possa ganhar cada momento da nossa vida em todas as áreas. Amém. E Pai, te agradecemos, te adoramos. Muito obrigado por estarmos juntos. Bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.